Olá, tudo bem com você? Hoje nós iremos tratar sobre um assunto muito importante, principalmente pelo tempo em que estamos vivendo. Antes de entrarmos na palestra propriamente dita, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e fazermos uma breve oração. Querido e bondoso Deus e amado Pai, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estudarmos a Sua palavra. Pedimos que, por intermédio do Teu Santo Espírito, o Senhor ilumine a nossa mente para a compreensão desse assunto que é tão importante para os dias em que estamos vivendo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Queridos, na imagem acima aí, nós temos duas notas de R$ 200. Uma dessas notas é uma imitação. Particularmente, eu confesso a vocês que não consigo identificar qual delas é a imitação. E isso acontece porque eu não tenho conhecimento correto a respeito da nota de R$ 200. Por esse motivo, eu posso ser facilmente enganado por alguém que me der uma nota dessas. Com relação à Bíblia, a palavra de Deus, é da mesma forma. Satanás, sabendo da importância do conhecimento correto da palavra dele, de Deus, utiliza desse mesmo artífice da imitação para enganar as pessoas nesses últimos dias. Então, seguindo esse raciocínio, hoje nós iremos falar sobre as contrafações de Satanás para os enganos nos últimos dias. Então se prepara aí para conhecer essas contrafações para que você não seja enganado, ok? Vamos lá? Primeira contrafação de Satanás para os enganos nos últimos dias. Agentes proclamadores do reino. Vamos começar então pelos agentes proclamadores do reino de Deus nesses últimos dias. Nós temos aqui uma citação de Ellen White que diz o seguinte: os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo, com a grande talhadeira da verdade. Ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si, tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na obra final de salvação. Nós vemos aqui que, nesses últimos dias, Deus escolheu exclusivamente um povo para proclamar a mensagem de salvação. E essa mensagem, essa última mensagem, ela está contida em Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. Então essa missão ela é exclusiva da Igreja Adventista do sétimo dia. Isso não significa que a Igreja Adventista do sétimo dia é a única a ser salva, tá bom? A gente tem que deixar isso bem claro. Mas a missão, essa missão de pregar as 3 mensagens angélicas, a mensagem que prepara o mundo para a volta de Jesus, ela é exclusiva sim da Igreja Adventista do sétimo dia. Ok? E aí o texto continua. Os adventistas do sétimo dia são os agentes de Deus nesses últimos dias. Eles promovem o reino de Deus de forma consciente, anunciando as 3 mensagens angélicas, a verdade presente para esse tempo. Ok? Só que Satanás, ele também vai contrafazer essa questão dos agentes proclamadores do reino. E ele também tem os seus agentes que vão proclamar, mas não vão proclamar o reino de Cristo, mas o reino de Satanás. E aí, no próximo slide, nós vemos o seguinte: Satanás também tem os seus agentes, que de forma consciente promovem o seu reino nesses últimos dias. E nós temos o texto de Apocalipse 13, no verso 2, na parte B, diz assim: o dragão, que é Satanás, deu seu poder, seu trono e grande autoridade à besta do mar, o papado. Ou seja, através do papado, Satanás procurará receber a adoração de todos os habitantes da terra. Então, o texto de Apocalipse 13
principalmente na parte B do verso 2, mostra claramente que Satanás ele deu seu poder, seu trono e grande autoridade ao papado. Isso significa que o papado é o representante de Satanás aqui na Terra. E o papado, sendo representante de Satanás, ele tem os seus agentes que de forma consciente proclamam o reino de Satanás aqui na Terra, querendo que Satanás se estabeleça aqui como a principal autoridade. E aí nós temos outras citações de Ellen White que eu gostaria de compartilhar com vocês. E ela diz o seguinte: nesse tempo fora criada a ordem dos jesuítas. Aqui Ellen White, o tempo que ela está falando aqui, que foi criada a ordem dos jesuítas, é ali na Reforma Protestante, tá? Então os jesuítas eles vão surgir ali na Reforma Protestante, justamente para combater o protestantismo. Nesse tempo fora criada a ordem dos jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Separados de laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciadas a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições, além das da própria ordem, e nenhum dever a não ser o de estender o seu poderio. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por demais difícil para assumir. Votados à pobreza e humildade perpétuas, era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Era princípio fundamental da ordem que os fins justificavam os meios. Por este código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassínio não somente eram perdoáveis, mas recomendáveis quando serviam aos interesses da Igreja. Então aqui nós vemos que os jesuítas, a ordem dos jesuítas, era os agentes, ou é os agentes do papado, uma vez que o papado é o representante de Satanás. Prosseguindo, sob vários disfarces, os jesuítas abriam caminho aos cargos do governo, subindo até conselheiros dos reis e moldando a política das nações. Tornavam-se servos para agirem como espias de seus senhores. Estabeleciam colégios para os filhos dos príncipes e nobres e escolas para o povo comum. E os filhos de pais protestantes eram impelidos à observância dos ritos papais. Toda a pompa e ostentação exterior do culto romano eram levadas a efeito a fim de confundir a mente e deslumbrar e cativar a imaginação. E assim, a liberdade pela qual os pais tinham labutado e derramado seu sangue era traída pelos filhos. Os jesuítas rapidamente se espalharam pela Europa e, aonde quer que iam, eram seguidos de uma revivificação do papado. Então, os jesuítas tinham um propósito, um objetivo: fazer com que o poderio do papado aumentasse, fazer com que o papado tivesse a sua supremacia restaurada. E algo muito interessante aqui, nós vemos no final aí, que as sociedades secretas funcionam como braços da ordem dos jesuítas, portanto, tendo o mesmo propósito. Qual é o propósito? Restabelecer a supremacia papal, levando o mundo inteiro a adorar Satanás, por meio do poder papal de Roma. Então esses são os agentes de Satanás nesses últimos dias, e eles estão proclamando e estão preparando o caminho para a manifestação do anticristo, ou a manifestação do verdadeiro anticristo, que é o próprio Satanás. Nós temos no próximo slide uma imagem interessante sobre os graus de conhecimento dentro da maçonaria. Nós temos aí, lá no topo do conhecimento da maçonaria, nós temos ali do lado esquerdo, no rito escocês antigo e aceito, nós temos nos primeiros degraus lá de cima os maçons de 33º grau e de 32º grau. E pelo lado direito, no rito de York,
nós temos nos graus mais elevados os Cavaleiros Templários, Cavaleiros de Malta, Cruz Vermelha. Então, essas pessoas que estão nos graus mais elevados da pirâmide de conhecimento da maçonaria, das sociedades secretas, são pessoas que têm o pleno conhecimento daquilo que seguem. Elas sabem o que estão fazendo, elas sabem o que estão promovendo. E uma vez que as sociedades secretas são um braço da ordem dos jesuítas, eles trabalham na mesma direção, no mesmo propósito, que é estabelecer o reino de Satanás aqui nessa terra. Nós temos uma citação aí, nesse próximo slide, de Albert Pike, um maçom de 33º grau, ele já morreu, mas ele escreveu o seguinte no seu livro Moral e Dogma, que é extremamente lido dentro da maçonaria. Ele é recomendado a todo maçom, os iniciantes, que eles leiam o livro Moral e Dogma, de Albert Pike, maçom de 33º grau, e ele diz o seguinte nessa citação: Lúcifer, o portador da luz, nome estranho e misterioso a dar ao espírito das trevas. Lúcifer, o filho da manhã, é ele que traz a luz e que com seus esplendores intoleráveis cega as almas frágeis, sensuais e mesquinhas? Não duvides. Lúcifer é aquele que traz a luz da maçonaria, e todo maçom é instruído a buscar a luz, ou seja, Satanás. É óbvio aqui que os maçons iniciantes, aqueles que estão nos graus menores, ali na pirâmide de conhecimento da maçonaria, das sociedades secretas, eles não sabem que luz é essa que eles estão buscando. Apenas quando eles vão subindo de degraus, vão crescendo no seu conhecimento da filosofia das sociedades secretas, é que eles vão fazendo pactos. E ao fazerem esses pactos, eles não podem voltar atrás daquilo que eles fizeram. E quanto mais alto é o grau de conhecimento, maior vai ser o pacto deles com a sociedade secreta. Por isso, aqueles que estão nos graus mais inferiores não sabem. A grande massa que está nos graus inferiores não tem esse conhecimento exato de que luz é essa. Mas, de fato, a luz que a maçonaria explica, que ensina para os seus membros buscarem essa luz, é o próprio Satanás. Ok? Vamos passar aí para o próximo slide. Eu queria mostrar para vocês algumas pessoas muito importantes que estão em cargos elevados na área da saúde, na área econômica, na área política, pessoas influentes no mundo e que fazem parte das sociedades secretas e também da ordem dos jesuítas. Vamos lá. A primeira imagem aí à esquerda nós temos o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e ele é jesuíta. Nós temos também o Papa Francisco e ele também é jesuíta. O presidente da França, Emmanuel Macron, ele tem formação jesuíta. O atual rei Charles, ele faz parte da sociedade secreta Cavaleiro de Malta. Logo abaixo à esquerda nós temos a primeira imagem à esquerda, e o primeiro-ministro do Canadá, Trudeau, ele também tem formação jesuíta. John Kerry faz parte da Sociedade Secreta Caveira e Ossos. Klaus Schwab, conhecido, né? Fórum Econômico Mundial. E aí nós temos o ator Jonathan Holmes, que interpreta o Jesus em The Chosen. E ele é um cavaleiro templário, ou seja, ele está no mais alto grau no rito de York, no mais alto grau da maçonaria. Então ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe que ele está utilizando a cultura para promover aquilo que ele acredita. Pode passar a próxima página aí, o próximo slide. Nós temos também outras figuras importantes. Anthony Fauci, ele ficou bastante conhecido, infectologista Anthony Fauci, principalmente no início da pandemia, nos anos 2019, 20 e 21, onde ele estava sempre falando sobre os cuidados que deveriam ser feitos, né, para controlar o vírus da Covid-19. E ele também é um jesuíta. William Barr está na área da justiça lá nos Estados Unidos e ele é um cavaleiro de Colombo. George W. Bush, ex-presidente dos Estados Unidos, faz parte da Sociedade Caveira e Ossos. Nós temos também o General Mourão, o ex-vice-presidente do Brasil,
né, ele faz parte da maçonaria e ele é um maçom de 33º grau. É o grau mais elevado no rito escocês antigo e aceito. Então ele também sabe o que ele está fazendo e no que ele acredita. Nós temos também o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, que faz parte dos Demolay, que é o grupo jovem da maçonaria. E aqui uma figura ilustre que já morreu, mas bastante conhecido, Walt Disney. E o legado dele ainda continua com a Disney, né, com seus filmes e desenhos que ensinam coisas que são contrárias à palavra de Deus. E ele também era um maçom de 33º grau. Então, essa é a primeira contrafação. Se Deus tem os seus agentes nos últimos dias, que o representam e tem a missão de proclamar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, os adventistas do 7º dia, Satanás também tem os seus agentes que proclamam o reino de Satanás de forma consciente. E esses agentes nós conhecemos como sendo a Ordem dos Jesuítas e também as suas sociedades secretas. Ok? Vamos partir agora para a segunda contrafação de Satanás para os enganos nesses últimos dias. Sinal de autoridade. Na Bíblia nós encontramos o sinal de autoridade de Deus. Lá em Ezequiel, capítulo 20, no verso 12 e também no verso 20, diz o seguinte: Também lhes dei os sábados como sinal entre mim e eles, para lembrá-los de que eu sou o Senhor, que os separou para serem santos. E guardem meus sábados como dias santos, pois são um sinal entre mim e vocês, para lembrá-los de que eu sou o Senhor seu Deus. E aqui nós temos um mandamento, né, em Êxodo 20, verso 8 a 11. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Então Deus tem o sinal da sua autoridade. O sinal da autoridade de Deus está na sua santa lei, está no meio da sua santa lei, que é o 4º mandamento da lei de Deus, que é o sábado. E por que o sábado é o sinal da autoridade de Deus? Porque ele tem características que identificam este mandamento como sendo o sinal de sua autoridade, pois leva o nome do legislador, que é Deus, o cargo de Deus, que é Criador, que é o Criador, porque ele fez os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há, e também o território em que ele atua, que é os céus, a terra e mar. Então, o sinal da autoridade de Deus é o sábado. Sinal da autoridade como Criador. E aí, Satanás também tenta contrafazer este sinal de autoridade. E aí nós vemos a contrafação. O domingo é nossa marca de autoridade. E aqui nós vemos o representante de Satanás, segundo Apocalipse 13, tá bom? Então, o representante de Satanás nos últimos dias é quem? É o papado. Então, nós temos aqui, o domingo é nossa marca de autoridade, diz a Igreja Romana. Por que observamos o domingo ao invés do sábado? Observamos o domingo porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Então, a própria Igreja Romana, ela deixa bem clara que foi ela mesma que transferiu o sábado para o domingo. Mas a Bíblia, ela não autoriza isso. Deus não autoriza essa mudança. Nós temos aí outro slide que diz o seguinte, a Igreja Romana diz o seguinte, olha, o Papa tem poder para mudar os tempos, abrogar as leis e dispensar todas as coisas, mesmo os preceitos de Cristo. Então é esse o pensamento do papado, da Igreja Romana. Então nós vemos aqui que, de fato, este poder ele se assume como tendo o poder e a autoridade de mudar a lei de Deus, inclusive o sinal da autoridade de Deus, que é o sábado, para o domingo. E aí nós temos outra citação interessante aqui do Papa Francisco, em 2 jornais aí.
O fiel católico. Papa Francisco defende fim do trabalho aos domingos. Isto é, Papa defende o descanso dominical e critica a sociedade da diversão. Então não está escondido para ninguém. A Igreja Romana ela afirma claramente que o domingo é o sinal da sua autoridade. E esse sinal da autoridade de Roma é a contrafação de Satanás. É o que Satanás utiliza para contrafazer o sábado, que representa a autoridade de Deus. Vamos caminhando para a terceira contrafação de Satanás para os enganos nesses últimos dias, que é o avivamento. Vamos falar primeiramente do avivamento que procede da parte de Deus, o verdadeiro avivamento. Ellen White diz o seguinte: antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Nesse tempo, a chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. O Espírito Santo se manifestará de maneira poderosa sobre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, capacitando-os a anunciar a última mensagem de advertência ao mundo, preparando o caminho para a vinda de Jesus. Então haverá um verdadeiro avivamento nesses últimos dias, antes da volta de Jesus, só que esse verdadeiro avivamento, ele será derramado, ele acontecerá no meio do povo de Deus que guarda a sua lei, guarda os seus mandamentos e tem a fé e o testemunho de Jesus. E esse derramamento do Espírito Santo, esse avivamento, ele acontecerá no meio do povo de Deus para capacitá-los para anunciar a última mensagem de advertência ao mundo. Que mensagem é essa? São as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 que vão preparar as pessoas, os habitantes da terra, para a volta de Jesus. Ok? Então esse é o verdadeiro avivamento. Só que Satanás ele vai fazer uma contrafação antes de isso acontecer. Vamos ver essa contrafação. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra, o verdadeiro avivamento. E antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como um grande interesse religioso. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas, e antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disto, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um despertamento, um falso reavivamento, nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. O falso avivamento pode ser reconhecido pela desobediência e negligência às verdades claras da Bíblia. Satanás ele vai fazer uma contrafação ao verdadeiro avivamento, e as características desse falso avivamento é justamente a desobediência à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, é a negligência às verdades claras que a Bíblia nos apresenta. E aí, eu queria mostrar para vocês, nos slides posteriores, alguns avivamentos que têm ocorrido nos Estados Unidos e que muitos têm pensado que esses avivamentos têm sido da parte de Deus. Mas vamos às informações aí.
Nós temos aí o avivamento que aconteceu na Universidade de Asbury, lá em Valmore, no Kentucky. Então, esse avivamento de Asbury foi marcado por um ecumenismo religioso. Então, tinha pessoas católicas, protestantes, havia pessoas do misticismo, né, que acreditavam nisso, e tinha pessoas também do movimento LGBT que estavam ali. Não é errado as pessoas estarem envolvidas, cada um com sua crença, mas essas pessoas precisam se submeter à verdade da palavra de Deus. E o que foi visto nesses movimentos foi que essas pessoas mantiveram suas mesmas crenças e o que prevaleceu ali não foi a verdade da palavra de Deus, e sim a emoção, as sensações, o sentimentalismo, tá? E muitas das vezes até os falsos milagres. Então, verdades claras da Bíblia, como submissão a Deus e sua lei, o assim diz o Senhor, foram deixados de lado e deram lugar às emoções, sensações e sentimentos. Então foi o que marcou esse avivamento ali em Asbury. E nós temos algumas informações de alguns jornais a respeito deste avivamento, que diz o seguinte: JM Notícia, Asbury não acabou. Avivamento espiritual se espalha por universidades e escola nos Estados Unidos. Próxima informação aí. Tocados por Asbury, universidades e igrejas espalham mover de Deus pelos Estados Unidos. Guia-me.com.br, Mundo Cristão. Pastores brasileiros falam sobre avivamento nos Estados Unidos. Prepare-se para a grande colheita. A opinião da maioria é que o fogo de Deus está se movendo pelo seu espírito em todo o mundo, que vai se espalhar e que grandes coisas estão por vir. Então, muitas pessoas têm visto nesses avivamentos aí a mão de Deus, mas nós vimos que o verdadeiro avivamento ele serve para preparar as pessoas para a vinda de Jesus. E esse avivamento verdadeiro precisa estar pautado na obediência aos mandamentos de Deus, à lei de Deus, a fé em Jesus e no testemunho de Jesus. E o que nós vimos neste avivamento de Asbury não condiz com o verdadeiro avivamento. Então tomemos cuidado, com toda certeza foi uma contrafação do inimigo para enganar as pessoas. E isso, queridos, vai só aumentar, tá? Por isso precisamos estar atentos. Vamos para a quarta contrafação de Satanás, a Trindade, que é um assunto que talvez nós já conhecemos, mas é bom relembrarmos. Então a Trindade verdadeira, nós encontramos aqui, em João capítulo 14, no verso 16, 17, no verso 26, diz o seguinte: E eu, Jesus falando, né? E eu, Jesus, pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. Quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que eu lhes disse. Então nós vemos aqui a presença das três pessoas da divindade: Jesus, o Pai e o Espírito Santo. E aqui, logo abaixo, nós temos a função de cada um deles. O Pai é a fonte, o doador. Ele deu seu Filho amado, Jesus, para morrer em favor da humanidade. O Filho Jesus é o mediador. Através do seu sacrifício na cruz, ele restaura o relacionamento do ser humano com Deus. E o Espírito Santo é o aplicador dos benefícios do sacrifício e da ressurreição de Jesus à humanidade. Ele convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E o interessante é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos para salvar a mim e a você, salvar a todos os seres humanos. Só que Satanás tem uma contrafação também da Trindade. E nós vemos o seguinte: então vi saltarem da boca do dragão, que é Satanás, da boca da besta, o papado, e da boca do falso profeta, que é os Estados Unidos, 3 espíritos impuros semelhantes a sapos. São espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra
a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor, no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Então, neste texto de Apocalipse 16, nós vemos a menção da falsa trindade, da contrafação da trindade verdadeira, que é o dragão, que representa Satanás, que é a besta do mar, que representa o papado. Nós temos também o falso profeta, ou a besta da terra, que representa os Estados Unidos da América. Aqui nós vemos a falsa trindade, os três poderes antagônicos aí no tempo do fim, nos últimos dias, são poderes antagônicos a Deus e a seu povo. E aqui nós temos a função de cada um deles. O dragão, Satanás, é a fonte do mal. Ele dá o seu poder, o seu trono e grande autoridade à besta, o papado. A besta do mar, o papado, tem a pretensão de perdoar pecados e de ser mediador entre Deus e os homens, através dos santos e dos rituais. O papado é o meio pelo qual Satanás será adorado pelo mundo. E o falso profeta, os Estados Unidos, convencerá o mundo, levando-o a adorar o papado por meio da obediência do domingo. Passando para o próximo slide aí, nós vemos que o dragão, Satanás, ele promove o espiritismo, a religião do espiritismo. A besta do mar, o papado, promove o catolicismo. E o falso profeta, os Estados Unidos, promove o protestantismo apostatado. E aí nós temos uma citação de Ellen White que diz o seguinte: quando o protestantismo estender os braços através do abismo a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotarem medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Então a coisa é muito séria. O dragão, que é Satanás, a besta, que é o papado, e o falso profeta, que é os Estados Unidos, trabalham para enganar e levar as pessoas à perdição. Caminhando para o final, vamos falar agora sobre a quinta contrafação de Satanás para os enganos nesses últimos dias, a segunda vinda de Cristo. Antes de falarmos da contrafação, vamos falar da verdadeira segunda vinda de Cristo. E a Bíblia diz o seguinte em Mateus 24, verso 30 e 31. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Vejam, Apocalipse capítulo 1, verso 7. Vejam, ele vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim: pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Então, a segunda vinda de Cristo, os textos que nós lemos aqui, eles nos mostram claramente que Jesus voltará com grande glória e majestade, e ele virá com todos os seus anjos. E ele vai enviar os seus anjos, enquanto ele fica nas nuvens dos céus, ele enviará os seus anjos para buscarem os salvos e levarem os salvos para encontrar com eles nas nuvens. Com ele nas nuvens. Correto? E a vinda de Jesus será visível. Todos os que estiverem vivos na ocasião da volta de Jesus vão vê-lo voltar. E também será audível, será com som de trombetas. Então não vai ser um evento escondido.
na realidade será o maior evento da história da humanidade. Só que Satanás ele vai tentar contrafazer, imitar essa segunda vinda, antes que Jesus volte. E aqui nós vemos como será essa contrafação. Ellen White diz o seguinte no livro Grande Conflito: como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. Olha que interessante. Satanás vai tentar contrafazer a vinda de Jesus. Só que ele virá como um ser majestoso e glorioso, só que ele vai pisar aqui nessa terra. E ele vai curar as pessoas, ele vai falar coisas bondosas às pessoas, e as pessoas vão acreditar, porque ele vai aparecer em vários lugares da terra. Só que a diferença é que a verdadeira vinda de Cristo, Jesus, Cristo, ele não pisa na terra. Ao contrário de Satanás, que vai pisar. E outro detalhe importante é que Jesus, ele vai ser visto nas nuvens dos céus por todos os habitantes da terra em todos os lugares do mundo, ao mesmo tempo. Em contrapartida, Satanás não poderá ser visto por todos. Ele vai estar em um determinado lugar e as pessoas daquele determinado lugar vão vê-lo, mas as demais não o verão. Então aí nós já vemos essa falsa contrafação, mas se nós estivermos ligados, conhecendo a verdade, nós não seremos enganados. Satanás está preparando as pessoas para a sua aparição. Então Satanás ele já vem trabalhando para preparar o coração, a mente das pessoas para esse aparecimento que vai ocorrer, esse aparecimento dele que vai ocorrer antes da segunda vinda de Jesus. E como ele tem feito isso? Através de Hollywood, com filmes de extraterrestres, super-heróis e seres de outros planetas, supostas aparições sobrenaturais e objetos não identificados, e também através de falsas doutrinas, principalmente a questão do espiritismo, a questão de que quando a pessoa morre, o espírito dela sai e muitas das vezes se manifesta aos seus parentes que estão vivos, tá? Isso é uma das falsas doutrinas, um dos falsos ensinamentos, um dos enganos que Satanás irá utilizar, tá bom? Os ufólogos, eles já estão esperando isso. Satanás tem preparado todo mundo. Então, os ufólogos esperam o aparecimento de extraterrestres, tá? E olha que interessante, nessas reportagens aqui em Defesa Net e também O Tempo. Estamos sendo preparados para aceitar a realidade dos OVNIs e sua ação na Terra? O Tempo. Contagem regressiva para o contato com extraterrestres? Então, os ufólogos, eles já esperam a manifestação de extraterrestres. E essa aparição de Satanás, por mais que muitos não devem crer na pessoa de Satanás, mas quando ele se manifestar dessa forma, um ser majestoso, glorioso, os ufólogos vão pensar assim, peraí, esse aí é aquele que nós esperávamos, esse extraterrestre poderoso, né, de outro planeta, era esse que nós esperávamos. Então eles serão enganados. Alguns cientistas também, olha aí, nós temos algumas informações nesses jornais aí, ó. Alienígenas poderão fazer contato com a Terra até 2029, prevêem cientistas. Então eles já estão prevendo que até 2029 haverá manifestação alienígena. E quem será que virá? Quem será que irá se manifestar? É o próprio Satanás. Então ele já está preparando as pessoas para o receberem. Olhar digital. Aliens podem entrar em contato com a Terra nos próximos anos. Então as pessoas elas estão com a mente delas se adaptando
a essas informações, para que quando Satanás se manifestar como um ser majestoso e glorioso, todas as pessoas, sem se importar se tem alguma religião ou não, elas vão aceitar ele como aqueles no qual elas esperavam. Seguindo aí, os muçulmanos, por exemplo, os muçulmanos eles aguardam a manifestação do seu Messias. Aqui a informação é o seguinte, muçulmanos aguardam a chegada de Mahdi, o último profeta do Islã, para acabar com a maldade e estabelecer a justiça e bondade. Então, os muçulmanos aguardam o seu Messias, mas nós sabemos que o Messias, que é Jesus, ele já veio a primeira vez, e agora ele virá com glória e majestade para dar a cada um segundo as suas obras. E quando Satanás se manifestar como um ser majestoso, glorioso, fazendo bem, os muçulmanos vão achar que esse é Mahdi. Os judeus aguardam o Messias se manifestar para reinar literalmente em Israel e restabelecer a nação. Então os judeus, eles também esperam a manifestação do seu Messias. Eles não aceitam a Jesus como o verdadeiro Messias. Então eles estão aguardando que um Messias virá e pisará aqui nessa terra para restaurar o reino de Israel. E quando Satanás se manifestar, isso cairá como uma luva para eles. E isso, para eles, será a manifestação do seu Messias. E nós temos reportagens aí, Encontro, diz o seguinte: judeus se preparam para a chegada do Messias. Pleno News: rabinos influentes dizem que vinda do Messias está próxima. Fala dos judeus é baseada na crença de que o Salvador ainda não veio ao convívio humano. Então eles esperam que esse suposto Messias venha conviver entre os humanos. E isso casa direitinho com o que Ellen White diz, que Satanás irá se manifestar entre os homens, curando, operando sinais e maravilhas diante das pessoas. E os cristãos? Muitos dos cristãos estão também aguardando a vinda do Messias. E aqui nós temos uma crença dentro do cristianismo que tem sido muito difundida e que isso pode ser muito perigoso, que é justamente esta aqui. Os cristãos, em sua maioria, aguardam a vinda de Jesus para inaugurar o milênio, período este em que Jesus reinará sobre as nações em uma terra de paz. Então, muitos cristãos estão esperando que Jesus virá nas nuvens do céu, só que pisará aqui nessa terra e que restaurará o reino de Israel aqui nessa terra e estabelecerá um período de paz aqui nessa terra de 1000 anos. Só que isso não é um ensinamento bíblico. E isso vai em direção a esse aparecimento que Ellen White diz que Satanás irá fazer. Então, até mesmo dentro do cristianismo, nós vemos que Satanás está preparando os cristãos para o seu aparecimento. Tá bom? Para encerrarmos, eu gostaria de fazer a leitura deste texto, que diz o seguinte: O Grande Conflito, página 593. Ellen White fala assim: o povo de Deus é encaminhado às Santas Escrituras como a salvaguarda contra a influência dos falsos ensinadores e poder ilusório dos espíritos das trevas. Satanás emprega todo artifício possível para impedir os homens de obter conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos desta põem a descoberto os seus enganos. Em todo o avivamento da obra de Deus, o príncipe do mal está desperto para a atividade mais intensa. Aplica atualmente todos os seus esforços em preparar-se para a luta final contra Cristo e seus seguidores. O último grande engano deve logo patentear-se diante de nós. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras Sagradas.
Pelo testemunho das Escrituras, toda declaração e todo prodígio deverão ser provados. É esse o meu conselho para você nesse dia. Se apegue à palavra de Deus, estude a Bíblia, conheça as verdades que estão na Bíblia, pois Satanás usará todo artífice de engano. Ele irá contrafazer as obras de Deus para levar as pessoas à destruição. Nestes últimos dias, nós somos chamados por Deus a buscarmos a Ele de todo o nosso coração, de termos o pleno conhecimento da verdade da Sua palavra. Que você possa firmar os seus pés na rocha que é Jesus, nas palavras que saem da boca dele, e não permita que esses enganos, que essas contrafações do inimigo venham te enganar. Ok? Vamos fazer uma breve oração, encerrando, e eu te espero aí nas nossas próximas palestras. Querido e bondoso Deus e amado Pai, mais uma vez te damos graça porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por nos revelar, por meio de sua palavra, a Bíblia, e também através do Espírito de profecia, as verdades para esse tempo. Nós sabemos, Pai, que o inimigo ele tem trabalhado constantemente para destruir o seu povo, destruir as pessoas. Mas ajude-nos a ficarmos firmes na rocha que é o Senhor e termos a consciência e o pleno conhecimento da verdade de sua palavra para não sermos enganados. Fica conosco, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.